E amigos, começando em mais uma live semanal aí, ó, no nosso aqui, ó, perfil. E dessa vez, a gente vai fazer nada mais nada menos, pessoal, que uma ginger super fofa aqui com uma rena de Natal pra gente entrar aí nesse clima natalino. Então, assim, tô super ansioso pra fazer esse projeto aqui pra vocês. Eu vou até pegar aqui o meu pano, gente, porque eu já deixei riscado. E assim, ele é simplesmente, gente, divino. Esse projeto, ele tá a coisa mais linda do mundo. Olha só pra vocês verem, a gente vai fazer uma ginger aqui, ó, com essa rena super, super fofa. E esse é aquele projeto, pessoal, pra vocês fazerem aí, ó, nesse Natal lindíssimo. Deixa eu dar uns recadinhos aqui pra vocês. O risco eu enviei pra vocês nas comunidades do WhatsApp. Mas eu também vou deixar esse risco aqui disponível também no nosso canal Telegram, tá bom? Oi, Rosa! Seja bem-vinda! Boa tarde! Olha só, deixa eu falar pra vocês, pessoal, essa live ela fica salva, tá? Então você pode estar fazendo essa live aí, ó, quantas vezes quiser, depois. Então isso que é legal, porque muita gente falou pra mim sobre a questão do risco, que não deu tempo de riscar, coisa do tipo. Mas não tem problema, porque a nossa live fica salva. Então vocês aí, ó, podem estar aí, ó, pintando depois essa lindeza também de outras maneiras, tá bom? Eu, assim, sou encantado. Vai ser a primeira vez que eu estarei pintando ginger, pessoal. Então, assim, a gente vai estar aí aprendendo juntos. A gente vai pintar juntos mesmo. Pela primeira vez, então, também é a minha primeira vez pintando. Eu nunca pintei esse tema. Então, assim, tô super ansioso. Me contam aí se vocês gostam desse tema. Quem que vai fazer ele. Vão me contando aí. Oi, Adriano, Maria, Jussara. Sejam bem-vindas, meninas. Olha só, pessoal, nosso sextou da semana, tô assim super ansioso. E lembrando, pessoal, que a gente tá aí, ó, fazendo nossas últimas lives semanais do ano. Esse aqui é o nosso último projeto que a gente vai fazer juntos esse ano. Então, assim, ele é muito especial, né? Então vamos já ir, ó, fazer algo pro Natal, pra já deixar pronto, pra gente já poder deixar aí, ó, pra poder entrega. Tá assim, coisa mais linda. Boa noite, Dri, Roseli. Sejam bem-vindas, meninas. Ó, eu vou estar virando aqui a minha câmera e a gente já vai colocar a mão na massa, porque eu quero explicar pra vocês aqui um pouquinho sobre esse projeto aqui, sobre esse risco, tá bom? Calma aí, deixa eu virar aqui pra vocês. Olha só, gente, que fofura. Eu achei esse projeto a coisa mais linda do mundo, principalmente pelo fato de ser uma ginger, pessoal, porque assim, vocês sabem que esse tema é um tema muito Natal, né? A gente sempre vê aí, ó, nessa época de Natal, esse tema. Nossa menininha aqui, ó, esse gengibre, a gente sempre vê. E eu realmente nunca fiz, pessoal. Não tenho costume de fazer esse tema. Realmente vai ser a primeira vez. Então, assim, tô realmente muito animado pra poder fazer ela. E é por isso que a gente vai fazer todas as partes juntos aqui, tá bom? Deixa eu falar pra vocês, ó. Aqui, então, temos nosso biscoitinho. Aqui, ó, com uma rena. Então, ela é muito fofa. Muito, muito, muito mesmo. E pra fazer essa peça, pessoal, como eu usei o nosso risco maior, tá bom? Eu vou estar aí, ó, usando pincéis bem grandes, porque aí vai facilitar um pouco o processo. Vai facilitar um pouco aqui o meu lado também, de poder estar aí criando coisas um pouco mais rápido, sabe? Então, sempre quando é um projeto muito grande, vocês podem ver que eles, assim, tem bastante parte, assim, como preenchimento mesmo. Dá super tranquilo pra gente poder estar aí, ó, fazendo dessa maneira, usando pituás, usando pincéis maiores, tá bom? E um ponto importante, pessoal, que a gente vai usar muito, de verdade, o nosso Aquarela Silk. O nosso Aquarela Silk, pessoal, vai ser uma cor, um produto essencial aqui nessa peça. Porque a gente vai precisar sempre estar aí, ó, colocando nossa tinta para poder estar aí, ó, fazendo a nossa mesclagem. Principalmente por ser uma área muito grande. Então a gente pode estar usando tanto Aquarela Silk quanto o nosso diluente, tranquilamente, tá bom? Lembrando que o meu Aquarela Silk, olha só, ele tá bem pouquinho aqui, ó, essa minha misturinha. Eu vou inclusive gravar pra vocês essa misturinha, aproveitar que tá acabando. E ó, ela tem glitter, pessoal, tá vendo aqui, ó, tudo aqui em cima, tem glitter cristal aqui em cima. Então, assim, facilita muito, fica todo brilhoso, tudo muito bonito. E eu acho, assim, surreal, fica um acabamento muito legal. Então, vamos colocar a mão na massa e a gente vai aqui, ó, fazendo tudo juntos, tá bom? E assim, tô super ansioso. Vou dar um zoom aqui na nossa carinha, da nossa ginger, porque a gente vai começar por ela. Me deem um ok aí, pessoal, se vocês estão conseguindo ver tudo direitinho. Se estão conseguindo aí, ó, ver a carinha dela bem bonitinho, pra gente poder tá aí, ó, finalmente começando a nossa peça. Tá bom?
Olha só. Vamos então aqui, ó. Ó lá. Boa noite, Solange. Seja bem-vinda. Olha lá. Eu vou usar, pessoal, aqui o nosso amarelo pêssego. Vou usar o nosso ciano natural. Usarei chocolate também. O palha. É bastante cores que eu vou usar, igual eu falei pra vocês. Como é uma peça que eu tô fazendo aqui pela primeira vez, a gente vai adaptando ela em alguns pontos. Se eu notar que algo não deu certo, se eu notar pra vocês que uma cor não ficou legal aqui, eu já vou passando pra vocês, a gente já vai substituindo. Então isso é muito legal aqui da gente estar fazendo essa live ao vivo, porque a gente vai realmente aprendendo juntos e fazendo aos pouquinhos, tá bom? Olha só, vou usar o cerâmico, eu vou deixar essas tintas aqui abertas, porque aí eu vou fazendo e já vou usando todas elas aqui juntos ao mesmo tempo, então fica mais fácil. E aí, desses tons aqui, eu já vou deixar meu branco também no canto, que a gente provavelmente vai precisar de branco, apesar que a gente tá usando palha. E, pessoal, eu vou usar o jacarandá. Jacarandá, ele é um tom de marrom. Vou até mostrar pra vocês, ó. Ele é um tom de marrom muito bonito. Quem não tiver jacarandá, pode estar usando normalmente um terra queimada, um rústico, um marrom. Não tem problema, tá bom? A gente pode estar aí, ó, aprendendo essas substituições também. Isso é importante. A gente sempre tá trabalhando assim com substituições. Inclusive, eu nunca usei o jacarandá, que eu tô com vontade de usar ele. Olha só. Então, igual eu falei pra vocês, eu irei usar pincéis grandes, porque aí vai facilitar um pouco o meu processo, principalmente aqui na nossa carinha. Então, ó, eu usarei a aquarela silk, principalmente aqui no nosso palha e no nosso ciano natural. E, ó, no amarelo pêssego também, tá? Ó, vou vir com um pouquinho só de palha aqui no meio, ó. Movimento circular. Só uma bolinha aqui em cima da testinha dela. Tá vendo? E aí, ó, eu venho com o pêssego, amarelo pêssego, tá, pessoal? Amarelo pêssego, amarelo pele. Ó, passando, ó, em volta aqui, ó. Mesclando bem de leve. Vocês estão vendo que eu venho, ó, trabalhando aqui, ó, essa parte de mesclagem. Olha só. Eu venho passando aqui um pouquinho e sempre deixando espaço. Olha só. E quando chegar aqui com o palha, a gente vem, ó, com a mão bem de leve. Ó. Espalhando, ó, bem de levinho, ó. Tá vendo? Tem que deixar o palha aparente aqui. Sentiram que ele sumiu? Pode voltar com um pouco mais de palha. Olha só. Dando aí, ó, uma espalhada pra fora. Ele não pode sumir. Ele é o ponto de luz aqui, ó, em cima da nossa testinha. Provavelmente eu nem vou precisar de branco por conta disso, tá? Então é sempre muito importante. A gente trabalhando também com cuidado aqui na nossa peça, aos pouquinhos. Olha lá. Vou vir aqui agora nessa outra lateral, ó. Colocando um pouco de palha. Sempre dando uma espalhada e já entrando aqui, ó, com o nosso amarelo pêssego. E, ó, notem que eu tô passando um pouco aqui e tô deixando esse espaço, né? Porque é nesse espaço que vai entrar o nosso ciano natural, tá bom? É nesse espaço aqui. Olha lá. Eu venho, ó, passando mais um pouquinho, ó, e, ó, deixando um espacinho. Vai observando onde eu tô colocando, vão entendendo aonde é o ponto de luz, pra vocês conseguirem aí, ó, fazer do mesmo jeito. Aqui mesmo em si, eu já posso, ó, entrar um pouquinho mais, mas eu já posso vir com o nosso ciano natural passando aqui em cima, ó. Olha lá. Ó, vem com um pouquinho, ó, de siena. Ó, nessa lateral. Já fazendo a parte do preenchimento, ó. E unindo ali, ó, com o nosso amarelo pêssego, palha. Tudo aqui, ó. Tá vendo como que a gente vem, ó, mesclando uma cor na outra? Olha só. Sempre aqui, ó, com, ó, cuidado. Olha lá. Movimento circular, ó. Passando, ó. Sentiu que aqui, ó, ficou muito forte. O que que a gente faz? Limpa o pincel. Vem com ele limpinho. Ó, passando, ó. E mesclando. Tá vendo? Olha só, sempre assim, com cuidado.
Passar aqui um pouquinho em volta do olho, ó. E, ó, mesclo bem ali. Dou uma subidinha aqui, igual eu falei pra vocês que essa parte seria mais escura mesmo, tá vendo, ó? E, ó, vem, ó, unindo ali, ó, com o nosso, ó, amarelo pêssego, com as cores que a gente havia usado. Por isso que é importante a gente fazer com cuidado, porque aí, ó, tá meio úmido ainda. Então eu consigo ir trabalhando aos pouquinhos. Eu consigo, ó, vir aqui mesclando sempre muito bem. Tá vendo, ó? Vem, ó, passando aqui mais um pouquinho, ó. Ó, dessa forma. E olha lá, dá uma espalhada. Ó, passa em volta aqui do nosso narizinho. Que serão nossos pontos mais escuros, né? Na verdade, aqui a gente tá fazendo nossa base. Então, depois ainda a gente vai vir fazendo nossas partes mais escuras, tá, pessoal? Que por enquanto, ó, é só nossa base de tudo. Olha lá. Vem, ó, com, ó, cuidado, passando, ó. E quando a gente estiver chegando perto da cor, a gente vem, ó, unindo elas com o movimento circular. Tá vendo? Olha que linda, gente, que fica. Então, é importante a gente também ter esses cuidados com ele. Aqui, ó, com toda essa parte do nosso preenchimento. Porque aí, ó, fica bem bonitinha. Tá vendo? Olha só que fofo, gente, que ele fica. E, ó, a gente tem que, ó, vir espalhando tudo. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem fazer uma ginger aqui, ó, um hominho, a gente tira o nosso lacinho e aí é só unir ali, entendeu? Então, vocês também têm essa opção. Aí pode trocar, por exemplo, os tons rosas que a gente vai usar aqui nas próximas aulas pelo nosso azul. Vai ficar muito bonito. Vocês podem até substituir, pessoal. Quem não quiser fazer com tom rosa, pode fazer com outros tons. Oi, Terezinha! Seja bem-vinda! Olha só, tô unindo aqui. Tá vendo? Vai ficar muito fofo mesmo. Ô, Sema, vai ficar linda. E agora entra novamente, ó. Palha. Meu palha ficou mais clarinho aqui. Ó, amarelo pêssego, ó, em volta. Tinta úmida, tá vendo, ó? Já vem, ó, esfregando meu pincel aqui, ó, juntamente com o meu siena, ó. Unindo uma cor na outra. Tá vendo, ó? Sempre assim, ó, unindo um tom no outro, pra ficar assim bem preenchido, ó, bem bonito, ó. Sempre, ó, movimento circular. Aproveita a tinta úmida. Às vezes pode acontecer de ficar marcado, mas ainda a gente terá mais luz, a gente terá mais sombra, então não tem problema, tá bom? Olha só, vem, ó, sempre passando aqui, ó, com cuidado. Isso. Olha lá, vem, ó, preenchendo aqui. Desse jeito, ó, sempre preenchendo tudo muito bem. Aqui eu vou até passar por cima, porque aí nossa boquinha, eu tô enxergando o risco. Caso você passe, pessoal, e suma esse risco, é importante que vocês notarem, faz um pedacinho, vê se vai sumir e dá uma reforçada caso aconteça de sumir, tá bom? Não é legal que ele suma, a gente precisa dele ali pra gente conseguir depois fazer nossa sombra bem bonita. Olha lá, então eu venho, ó, preenchendo tudo aqui, ó, sempre com, ó, muito cuidado. Tem que ter carinho aqui mesmo com a nossa peça, pessoal. Olha lá. Aqui, ó, vou dar uma unida também, ó, vou jogar um pouquinho pra cima. Ó, vem fazendo a curvinha, ó, bem bonitinha. E, ó, sempre desse jeito. Olha lá. Aí aqui, pessoal, eu também vou vir aqui, ó, fazendo a mesma coisa, tá? Ó, venho com o meu palha, dou uma entradinha aqui, ó, meu pincel tá sujo mesmo, não tem problema, ó. Entro aqui com o nosso, ó, amarelo pêssego, dando uma unida. E, ó,
venho, ó, pegar até um pouquinho mais de siena natural, porque eu vou fazer só até esse pedacinho aqui. Depois a gente já sombreia ali em cima também, pra não correr o risco de secar, ficar feio, tá bom? Oi, Márcia, Cleide, sejam bem-vindas. Olha só, sejam bem-vindas, pessoal. Olha lá. Eu venho, ó, passando aqui, ó, novamente, ó, e dando uma preenchidinha, ó. Desse jeito, ó, bem pouquinho, tá vendo? Vou descer até aqui, ó, porque aqui tem nosso outro bracinho. Então, ó, a gente vem, ó, passando aqui também. Fazendo, ó, com cuidado. Eu vou deixar esse espacinho ali do bracinho, pessoal, aqui, ó, nesse outro. Porque ali eu vou vir preenchendo depois, tá bom? Vou fazer aqui por partes. Vou sombrear ali em cima. E aí depois eu venho preenchendo tudo bem certinho, né? A gente vai fazendo por pedacinhos porque fica mais fácil. Olha só vou descer um pouco aqui com siena, porque ali tem uma sombra e a gente já intensifica tudo aqui, tá vendo, ó? Vai observando tudo aqui, ó, bem bonitinho. Bom, eu vou usar, pessoal, um pouquinho só de chocolate, só pra mim poder, ó, dar um tomzinho de marrom, tá bom? Então, ó, tinta, ó, olha pra vocês verem como que eu pego a minha tinta, ó, com o pincelzinho meio deitado, tinta sempre de um ladinho só, e eu venho com esse ladinho sujo, ó, passando aqui, ó, vou passar um pouquinho nessa lateral, e, ó, dou uma puxadinha pra dentro. Ó, tinta aqui, ó, na quininha do pincel, eu vou entrar aqui, ó, embaixo do lacinho, ó, dando uma espalhada. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Olha só. Vem, ó, passando um pouquinho aqui embaixo do outro laço. Dessa outra parte aqui, ó, sempre, ó, nas partes de baixo das coisas, tá vendo? Bem pouquinho. E observa, ó, que eu estou puxando um pouquinho de sombra aqui, ó, com o chocolate aqui pra baixo, mas eu não tô chegando até o final não, tá? É só um picotezinho mesmo, ó, só um pouquinho. Ainda a gente tem mais partes, mais processos. Ó, vem com um pouquinho de sombra embaixo aqui, ó, da nossa sobrancelha. Dá uma espalhadinha, ó, isso. Ó, embaixo aqui do nosso narizinho. E eu sempre trabalho, pessoal, com tinta ó, na quininha do pincel. Porque eu venho, ó, com essa quininha, olha lá pra vocês verem, ó. Passando, ó, embaixo. E, ó, dando uma espalhadinha. Isso aqui são macetes do pincéis que a gente vai tendo, que a gente vai criando. Que vai deixando a nossa peça ainda mais bonita. Olha só. Vem, ó, aqui embaixo, ó. Da boquinha, ó. Sempre passando um pouquinho só. Por isso que é importante a gente deixar o risquinho, ó, bem certinho, ó, dou uma espalhada. E, ó, aqui também. Agora que eu falei pra vocês por conta desse espaço aqui, ó. Então, ó, vem com um pouquinho, ó, de sombra aqui embaixo, ó, da nossa carinha. Dou uma puxada pra baixo e um pouco aqui também. Ó, dou uma puxadinha pra baixo. Aí, ó, esse bracinho, ele tá em cima de tudo. Então, aqui, ó, vai ter uma sombra aqui puxando pra cima, ó, pra poder repartir aquele bracinho ali. Pode vir passando aqui tudo aqui, ó. Isso. E, ó, essa curvinha pra cá, tá bom? Ó, pra esse lado aqui, ó. Vai observando onde a gente vai colocando nossa sombra. Ó, vou colocar uma sombra deslocada aqui, ó, com chocolate. Sombra deslocada é quando a gente faz uma sombra, pessoal. Ó, não está em rente o risco. Ela tá um pouquinho, ó, pra fora. Então, ó, vou vir aqui com um pouquinho, ó, pra fora. Seguindo o formato da minha peça, ó. E dou uma espalhadinha, tá vendo? Sempre assim. Olha lá. Bem pouquinho mesmo. Mas já vai tomando forma, vai ficando bem bonito. Eu vou colocar um pouco de cerâmica. Na onde a gente já fez. Pra dar uma corzinha a mais. Pra dar um tonzinho de queimado. Um tonzinho assim, um pouquinho mais... Desse marrom, desse terracota, né? Que é o cerâmica. Desse marronzinho assim, um pouquinho mais... acentuado, ó. E assim, gente, é só uma isca mesmo. A gente nunca trabalha com muito.
quando a gente tá fazendo assim questão de profundidades, que a gente ainda vai usar um tom mais escuro, a gente não pode vir aqui fazendo com algo muito escuro. Então a gente, ó, usa pouquinho cerâmica, sempre tudo aqui, ó, bem pouquinho mesmo, ó. Vem passando, vem dando uma espalhadinha, tá vendo? A gente sempre tem que fazer isso. Vem passando, dando uma espalhada. Olha lá. Sempre passando, dando uma espalhadinha. Bem pouquinho. Vou até vir com um pouco de cerâmica aqui em volta do olhinho, ó. Ó, só um pouquinho, tá vendo? Ó, tinta sempre na quininha do pincel, vem com essa quininha, passando aqui em volta. Olha lá. Sempre, ó, passando aqui em volta, ó, com cuidado. Porque a gente deixa tudo aqui, ó, bem bonito, tá vendo? Opa. Bem bonitinha mesmo, ó. Olha que fofo, gente. Aí eu vou entrar aqui com um pouquinho de jacarandá. Igual eu falei pra vocês. Quem não tiver jacarandá, use o que tem. Pode usar marrom, pode usar rústico. Terra queimada, não tem problema. E olha o tiquinho só que eu coloco. Isso aqui é muito ainda. Eu posso até tirar o excesso. Porque, ó, eu coloquei na quininha do pincel. Tá vendo que a minha tinta tá bem na quininha, ó? Ela tá só aqui nessa pontinha. Porque eu vou entrar com essa pontinha, ó. Bem nas quininhas. Olha lá. E dou uma puxadinha pra baixo. Sempre assim, ó. Na quininha, ó. Na quininha. Dou uma puxadinha pra baixo. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo do nariz. E, ó. Quininha da boquinha, puxa um pouquinho pra baixo. Quininha da outra boquinha, ó. Dou uma puxadinha pra baixo. Venho com um pouquinho aqui, ó. Também. Desse lado. Aí, ó. Vem com um pouco aqui. Isso. E aqui também, ó. Sempre, ó, com pouca tinta. Principalmente aqui no nosso caso, que a gente tá usando jacarandá, que é um tom muito escuro. Então, a gente tem que usar bem pouquinho mesmo, tá bom? Principalmente nesse ponto. Olha lá. Agora, eu vou entrar aqui com um pouquinho de branco. Vou até por aqui, eu deixar minha tinta um pouquinho mais molinha. Que eu vou fazer uns pontos aqui de luzes, tá bom? Bem pouquinho, ó. Tiro até um pouquinho do excesso, ó. Vou vir com um pouquinho aqui em cima, ó. Só um pouquinho, dou uma espalhadinha, ó. Bem pouquinho, sempre assim, ó. Tinta de um ladinho só. Vou vir, ó, passando aqui, ó. Tá vendo aqui que a gente tem essa curvinha? Então, ó, entro aqui com um pouquinho. Sempre, ó, bem pouquinho. Eu dou uma espalhada. Por mais que a gente tenha essa parte mais clara... Ó, a gente tem que, ó, vir passando um pouquinho também, ó. Tá vendo? A sombra não tá pra lá, então a gente puxa a luz pra cá. Olha só. Sombra não tá aqui, então a gente vem, ó, com a luz aqui, ó, desse outro lado. Tá vendo, ó? Eu venho aqui com o meu branco, ó, só pra me acentuar essa parte aqui, ó. Só pra me acentuar esse cantinho, porque aí fica mais fácil. Ó, a nossa boquinha aqui, a sombra veio pra baixo, né? Então, a nossa luz aqui, ó, vai vir aqui em cima. Tá vendo? A gente vem, ó, com a luz aqui, ó, com o nosso branco, ó. Pegando aqui e passando um pouquinho pra cima. Vou até acentuar um pouquinho mais aqui, ó, com o branco, ó, só um pouquinho. Mas olha lá que linda que ela já fica, né, pessoal? Depois ainda a gente vai contornar, a gente vai vir fazendo aqui tudo aqui, ó, bem certinho, tá vendo? Mas por enquanto é isso aqui. Aí, ó, vou aproveitar que a gente já tá aqui na carinha... E a gente pode vir fazendo nossas bochechas, deixar bem rosinha. Deixa eu deixar por último, porque aí a gente já pode fazer depois nossa rena também, né? Fica mais fácil pra nós. Deixa eu descer aqui um pouquinho agora com vocês. Ó. Isso, pra gente poder pintar essa parte aqui do nosso corpinho. Porque aqui, pessoal, é a mesma coisa. Tá? Não tem segredo também essa parte de preenchimentos. A gente vai vir com o nosso pituá. De uma forma mais fácil. Então, ó. Faz aqui um pouquinho aqui, ó. Aqui, principalmente, ó. Vou deixar aqui, ó. O meu palha, ó. Mais aqui nessa parte de cima, ó. Aqui. E um pouco de amarelo pele, ó. Aqui em cima também. Dou uma espalhadinha.
Depois eu acentoo, né, com o nosso branco aqui, essa parte mais clara. Ó, bem pouquinho. Tá vendo? Aí aqui, ó, a gente também, ó, tem que, ó, colocar um pouquinho. Mas nota que eu deixei o meio em branco, tá vendo? Olha só, deixei aqui o meio em branco, então isso é importante, a gente sempre fala isso. E eu vou fazer aqui já essa parte do corpinho toda, tá? Então, ó, vou vir com um pouco de palha aqui no meio. E vem com, ó, o nosso amarelo pêssego em volta. Passando, ó, bem, ó. Dando em aquele espalhada. Bem bonitinha. Entro aqui com o nosso agora siena natural. Ó, aqui no meio. Ó, mesclando tudo aqui, ó. Tá vendo? A gente vem, ó, sempre mesclando. Ó, faz ali, ó, a entradinha, ó, bem certinha. Ó, sempre aqui, ó. Ô, Sema, você fala qual pincel? Se for esses aqui, ó, é a linha 453 da Condor. E aí eu tô usando os números maiores. Então eu tô usando um 8, um 10. Agora, o Pituá que eu tô usando é esse aqui da Castelo. Eu gosto muito dessa linha. Na verdade, essa é a única linha de Pituás que eu tenho. E eu uso, assim, numerações variadas. Então eu tenho 0, tenho 2, tenho 4. Olha só. Mas os Pituás são da Castelo mesmo. Ó, então eu venho, ó, unindo ali, ó, tudo bem bonitinho, tá vendo? Sempre aqui, ó, com, ó, cuidado. Dou uma espalhadinha, ó. Ó, isso. Pra gente poder unir tudo aqui, ó, bem bonitinho. Dessa forma aqui, tá vendo? Olha lá, que linda que ela fica, ó. Eu já vou até descer aqui um pouquinho, pessoal, com o nosso siena. Olha só, Sema, esse aqui é o 454 da Condor. Esse aqui, ó, dá até pra ver, ó. Ele é um número, ó, é que tá bem apagado, mas ele é o número 12. Tá bom? Ó, venho, ó, novamente. Agora aqui, ó, passando, ó, tem essa parte aqui que é uma parte da barriguinha, tá bom? Cuidado com isso aqui, que isso aqui não faz parte da nossa ginger. E desço aqui, ó. Ó, passando, ó. E unindo ali, ó, uma cor na outra, tá vendo? A gente vem, ó, unindo. Olha lá, vem, ó, unindo aqui, ó, sempre preenchendo. Nada, Sema. Eu gosto muito de usar essa linha 454. Assim, essa parte de preenchimento, principalmente como eu tô fazendo aqui um pano de copa e é uma área um pouco, assim, mais áspera. A gente tem que, assim, esfregar um pouco mais o pincel. Eu realmente gosto muito dessa linha. Acho que fica, assim, sempre muito bonita mesmo. Oi, Dani! Seja bem-vinda! Olha lá. Vem, ó, preenchendo tudo aqui, ó. Ó, dessa forma, ó. Como que você tá, Dani? Faz tempo que a gente não se fala. Deixa eu pegar mais um pouquinho de siena. Olha só. Ó, isso, ó, venho preenchendo aqui. Tá vendo que eu tô deixando esse espacinho ali, né? Por quê? Porque ali é mais claro. Então, ó, aqui a gente entra, ó, vou até pegar aqui um pincel um pouco maior. Com o nosso palha. Ó, pode vir com um pouco de palha e um pouco de amarelo pêssego. Ó, só um pouquinho. Dani, manda sim, que eu quero ver, hein, como ficou seu pano. Adoro ver o trabalho de vocês, meninas. Podem me mandar, podem postar, me marcar, que ai, eu acho tão lindo. Ó, aqui ficou sem, então aqui eu vou dar só uma entradinha.
Olha só, vem, ó, passando, ó, preenchendo tudo aqui. Olha só. Isso, Dani, aproveita que lá as nossas lives semanais ficam salvas. E depois você começa esse projeto, ele tá tão fofinho, você viu que delicadeza? E é um projeto fácil de pintar, né, gente? Vocês viram assim que rapidinho a gente já tá com uma ginger pronta. Depois vocês vão ver como que a rena também não é difícil. Porque assim, ela é uma rena, mas ela não é marrom. Ela vai ser mais clara. Então, a gente só vai ter preenchimento ali nela. Ó, essa parte aqui do nosso sapatinho, que a gente tem sempre essas partes aqui da mãozinha do sapato. Nós precisamos, ó, vir aqui, ó, com ó, cuidado, passando em tudo, tá vendo? Ó, sempre assim. Que eu vou preencher de uma vez, não tem problema não, só vou pôr um ponto de luz aqui no meio. Olha lá, só um ponto de luz aqui no meio mesmo. Vou vir até com um pouco de amarelo pêssego. Olha lá. Isso, e aí, ó, completa com um pouco de ciano natural aqui em volta. Dessa forma. Olha que lindo. Venho agora com um pouco agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora é parte séria aqui. A gente vai descer aqui com um pouquinho, ó, de chocolate, ó, nessa quininha. Nesse cantinho, ó. Só um pouquinho. E dou uma espalhadinha pra dentro. Aí, ó, a gente tem essa mãozinha. Tá vendo que tem sombra pra cima? A gente vai pôr, ó, sombra aqui embaixo também. Nela, ó. Então, ó, coloca a tinta de um ladinho do pincel e vem, ó, passando aqui em volta, ó. Dá uma espalhadinha pra deixar ela mais clarinha mesmo, dessa forma. Ó, esse miolinho, ele é mais escuro, então, ó, tem sombra tanto aqui, quanto, ó, sombra aqui do outro lado, ó. Nessa parte da perninha, puxando pra cima. Olha lá. Oi, Suelma! Seja bem-vinda! Boa noite! Aí aqui em cima, pra não ficar sem nada, ó, eu vou só adiantar aqui, ó, arrumar aqui. Eu vou pôr um pouco, ó, de chocolate aqui, ó, nessa pontinha. E aqui, ó, em volta, ó, desse, ó, só um pouquinho, ó, nessa quininha também. Ai, Suel, o importante é que você tá aqui. Ó, aqui é a mesma coisa. Eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. Nesse cantinho. E, ó, faz aqui, ó, o pezinho. Passa uma sombra aqui embaixo também. Ó, desce com um pouquinho de sombra aqui. Com o nosso chocolate. Aí, ó, entro com um pouco de cerâmica, ó. Pra dar uma cor. Cerâmica, gente, ele assim, ele vai deixar um pouco mais escuro. Mas aqui o ponto maior é realmente ele dar essa cor aqui, ó. Pra nossa ginger. Tá vendo? Ó, passando um pouquinho mais, ó. Deixando ela bem bonitinha, ó. Passando aqui um pouquinho também. Dessa forma, ó. Um pouquinho aqui. Ó, e um pouquinho aqui no pezinho também. Olha só que bonitinho que fica. Ai, Luísa, mas que bom que você tá aqui. Aí, ó, aqui, pra não ficar sem nada, eu vou até pegar um pouco de cerâmica, ó. E vou passar um pouquinho aqui no meio, ó. Fazendo a sombra deslocada. Lembra que eu falei pra vocês, ó? Só uma sujeirinha. No pezinho também, ó. Vou fazer só uma sujeirinha aqui, ó. Quando é sombra deslocada, a gente faz um risquinho, uma sombrinha, mas não enrente o risco. Um pouquinho mais pra dentro. Viram que lindo que fica? Agora eu entro aqui com um pouquinho só de branco, ó. Bem pouquinho, ó. Tiro até o excesso, ó. Deixa eu tirar o excesso aqui. E, ó, vou só passar um pouquinho aqui acentuando, ó. Porque realmente ali é mais... Ó, clarinho. Então, ó. Passa um pouquinho aqui, ó, de branco aqui. E já acentuando aqui esse bracinho. E, ó, passa ali naquela outra pontinha, ó. Um pouquinho já acentua. Ó, venho com um pouquinho aqui também, ó, passando.
Dou uma espalhada pra dentro. E, ó, faço aqui essa voltinha do nosso pezinho. Ó, passa aqui um pouquinho só. Aqui e aqui, ó. Ó, isso. Venho com um pouco de branco aqui também, só pra mim poder dar uma mescladinha. E olha só que corpinho bonito que ela fica, gente. Que linda! Oi, Patrícia! Seja bem-vinda! Fica assim muito, muito, muito fofa, né? É um projeto bem fofo. Tá vendo como que ele é bem lindão mesmo? Agora a gente vai vir fazendo a parte da nossa rena. Porque assim, essa parte da rena também é um processo assim um pouco mais fácil que dá pra gente já fazer hoje. Então vamos já fazer toda essa parte de preenchimento aqui de tudo, porque aí na semana que vem a gente volta aqui fazendo os detalhes e finalizando ela de uma vez, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai só preencher primeiramente, tá bom? Igual eu falo pra vocês, coloquem bastante aquarela silk, porque é uma peça muito grande. Igual eu risquei aqui exagerado, né? Fiz no maior tamanho. Então é importante que a gente vai trabalhando aqui com pouquinha tinta, sempre espalhando, mas sempre notando pra ver se ela não tá secando muito rápido, porque assim, isso tudo acaba dificultando a parte da nossa sombra, tá bom? Então é importantíssimo a gente tomar sempre muito cuidado. Trazer vocês aqui mais pra cima, pra gente poder fazer, ó, a parte aqui, opa, ó, da nossa rena. Então vamos lá. Olha só. Vou vir aqui com o meu, ó, pituá. E vou preencher tudo aqui, ó, bem mais. Vou até pegar um pituá aqui um pouco maior. Olha só. Tudo aqui com palha. Pode usar um pituá porque é um espaço grande. Então, ó, eu venho, ó, só me preocupando mais aqui com os cantinhos, ó, tá vendo? O cantinho ali eu me preocupo, porque é uma parte, assim, mais delicada, né? Que a gente tem que ter mais cuidado. Ó, sempre preenchendo aqui, ó, muito bem, ó. Não passe, ó, muito rente ali pra não acontecer de borrar. Tá vendo aqui? Eu vou deixando um espacinho, ó, pra mim poder, ó, entrando depois com a minha tinta. Com o meu pincel, assim, um pouco mais menor, pra poder, ó, me ajudar ali. Então, a gente tem que, ó, também poupar esse trabalho, tá bom? Desse jeito. Ó, vou vir aqui agora com o pincel um pouco menor, ó. Pra mim poder fazer ali em volta, ó. Passando aqui. Venho preenchendo ali as partes que ficam em branco, né? Ó, aqui também. Tá vendo? Fazendo aqui, ó, curvinha bem certinha. Gente, aqui embaixo, ó, é palha também. Até fazer com a ponta do pincel, ó, essa curvinha, essa parte pequenininha. Olha só, ai, que fofo, gente. Um projeto bem Natal, bem lindão. Olha lá que lindo. Olha só. Venho, ó, passando aqui um pouquinho. Desse jeito, ó. Sempre aqui, ó, com, ó, cuidado. Ó, com, ó, cuidado, ó. Sempre aqui, ó. Bastante cuidado mesmo. Porque aqui, pessoal, são áreas pequenas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer de borrar, né? Vocês sabem disso, que pode acontecer. Então, a gente tem que, ó, vir assim. Aqui na nossa rena, eu vou usar, gente, o camurça pra fazer sombra. Então, já pode ir separando ele. Mas eu também quero o meu caqui. Eu amo essa cor, assim, pra poder usar aqui com palha, principalmente. Acho que fica um tom super lindo. Então, assim, é muito, muito, muito fofo. Vou vir aqui, ó, preenchendo tudo. Sempre aqui com bastante cuidado, ó. Vou vir aqui também. Toma cuidado com essas partes que ela tem aqui cortando no meio, assim, ó. Porque são as alcinhas mesmo, tá bom? Então, eles serão de outras cores. A gente tem que tomar cuidado. Olha só. Vem, ó, passando, ó.
Bastante delicadeza. E eu vou fazer toda a parte aqui da carinha e depois a gente já faz o nosso corpinho por hoje. Olha lá que linda, gente. Ó, vamos então agora pegar aqui um pouquinho de camurça. Ai, calma aí, que falta o nosso focinho. Olha só. Deixa eu vir aqui, ó, fazendo o nosso focinho. Olha só. Dessa forma, olha lá que linda, gente, que fica. Opa. Ó. Isso. Perfeito. Então agora vamos vir com o nosso camurça. Olha só. Eu vou usar aqui um pouquinho de camurça. E vou usar também um pouquinho só de caqui para poder fazer umas sombras, umas profundidades em alguns outros cantinhos. Olha só. Ó, vem então agora com um pouquinho só de camurça. Bem pouquinho, ó. Só a pontinha do pincel mesmo, ó. Tá vendo aqui que a nossa orelhinha, ela não faz essa curvinha? Então a gente vai vir, ó, com ela, ó, puxando um pouquinho, ó, pra cima. E, ó, aqui, ó, eu venho puxando um pouquinho pra baixo. Fazendo aqui, ó, o picotezinho da orelha. E aí eu aproveito, ó, e eu posso descer aqui, ó, com um pouco de camurça. E aí aqui, o nosso miolinho, ó, a gente vai passar, ó, camurça em volta. Então, ó, venho passando aqui, ó, em volta dele, ó. Ó, desse jeito, ó. Sempre aqui, ó, em volta, ó, bem pouquinho, tá bom? Olha lá que linda, gente, que vai ficando. Ó, venho com a pontinha do pincel, passando aqui agora um pouquinho, ó, embaixo aqui, ó, do chifre dela aqui, ó. Só um pouquinho. Tá vendo, ó? Bem pouquinho, ó. Passando, ó. Dando uma espalhada. Olha lá. Bem tiquinho mesmo. E vem aqui, ó. Embaixo aqui da nossa sobrancelha. E o olhinho dela, eu vou passar um pouquinho também aqui embaixo, ó. Ó, sempre bem pouquinho a tinta, ó. Passando e, ó, sempre espalhando. Aproveitem, tomem cuidado, porque o nosso palha, ele é muito claro. Então, qualquer cor que vocês colocarem aqui, vai ficar muito forte. Então, a gente tem que usar muito pouco, tá bom? Oi, Maria! Boa noite! Olha só. Um pouquinho aqui nessa quininha. Embaixo aqui da nossa boquinha. Isso. E, ó, aqui embaixo também do nosso pescoço, né? Passa um pouco e dá uma espalhada. Ó, vem aqui com um pouquinho também, ó. Passando sempre um pouquinho e espalhando. Oi, Fernanda! Boa noite! Olha só. Sempre bem pouquinho, pessoal. Desço com um pouco aqui também. E aí eu vou passar um pouquinho só aqui, ó, nesse cantinho. Embaixo do nariz. Eu não tenho costume de passar um branco, fazer luz aqui no palha, por ele ser claro. Então, eu sempre deixo assim, tá bom? E não tem problema. Olha lá, vem aqui, ó, com um pouquinho só. Embaixo aqui da boquinha também. Dessa forma, olha que linda que ela fica. Aí, ó, eu vou vir, pessoal, com um pouquinho só de caqui, ó. Aqui, ó, só um pouquinho de caqui aqui. Ó, fazendo uma certa profundidade. Então, ó, passou um pouquinho, dá uma espalhada. Que ele, assim, é um tom bem diferente do camurça, né? Olha só. Então, é só um pouquinho mesmo. Em alguns cantinhos, ó, eu entro a mais nas quininhas, ó. E dou uma puxadinha. Olha só, mais um pouquinho aqui, ó. E dou uma puxadinha. Olha só, vem, ó, passando, ó. Um pouquinho aqui também. Olha só. Mais um pouquinho. Ó, sempre bem tiquinho mesmo, ó, só nos cantinhos, tá vendo? Bom, já tá assim,
muito bem, ó. Só um pouquinho mesmo, ó. Já ficou assim bem fofo. Não vou colocar muito aqui não. Deixar assim mais clarinha mesmo. Mas olha que linda que ela já fica. Então só um pouquinho já dá assim muita diferença, tá bom? Deixa eu vir aqui pra baixo agora com vocês, ó. Pra gente poder pintar esse pedacinho aqui. Ó, aqui também vai ser a mesma coisa. Deixa eu vir aqui, ó. Ó, passando aí em volta, então, ó. Toda essa partezinha aqui vai ser com o nosso palha. Cuidado com as nossas folhinhas. Olha só, tomem muito cuidado aqui, ó, com tudo isso, ó. Vem sempre passando, ó, espalhando muito bem. Olha só. Vem, ó, passando. E, ó, sempre que, ó, com bastante cuidado, tá vendo? Olha que fofo, gente. Eu acho muito linda essas folhinhas, que tem essas folhinhas meio que pontudinhas, gente. É muito Natal, né? E, assim, é sensacional. Então, ó, vou descer aqui um pouquinho. Isso, e vem, ó, preenchendo tudo aqui. Olha só. Opa, esses gruminhos que ficam de tinta, sempre bom a gente tirar. Porque eles acabam nos estrovando, ó. Vem, ó, passando aqui. Preenchendo tudo, ó. Olha lá que fofo, gente, que fica. Aí, aqui, vocês viram que tem vários risquinhos na perninha, né? Por quê? Porque uma perninha vai ser palha, o outro pedacinho vai ser rosé depois. Então, ó, eu vou fazer esses dois pedacinhos aqui já, porque esses dois pedacinhos serão palha. Então, ela já poupa o nosso tempo aqui e já facilita também. Olha só. Isso. Perfeito. Boa noite, Lê. Seja bem-vindo, meninos que estão chegando. Olha só. Boa noite, Mi. Seja bem-vinda. Ó, vem agora com o meu, ó. Camurça aqui embaixo da nossa tirinha, né? Ó, um pouquinho aqui embaixo, ó. Sempre sombra na parte de baixo das coisas. Então, ó, pode descer, ó. Tudo aqui embaixo. Isso. Olha só. Vem aqui, ó, com um pouquinho aqui embaixo dessas folhinhas. Olha só. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Ó, sempre, ó, bem pouquinho aqui, ó, nessas folhinhas. Bem bonitinho. Tá vendo? E aí, ó, eu desço aqui embaixo, ó. Passo um pouquinho aqui embaixo, dou uma espalhada. Entro com um pouquinho aqui, ó, nessa quininha, tá vendo? Ó, só um pouquinho, pessoal, ó. Aqui puxando pra lá. E um pouquinho aqui, ó, puxando pro outro lado. Eu deixo aqui mais claro mesmo. Eu posso pôr um pouco de sombra só aqui, ó, nesse meio. Fica bem bonito. E aí, novamente, ó, entro com um pouco de caqui, ó, bem pouquinho, que aqui a gente tá acentuando alguns cantinhos. Opa, que eu invadi ali um pouco, não tem problema. Ó, a gente vem passando só um pouquinho de caqui, ó. Mas a nossa peça já vai ficando aí, ó, bem charmosa, ó. Ó, um pouquinho aqui também. Ó, aqui embaixo, ó, pra poder tá dividindo bem certinho, ó. E aqui nessa outra quininha também. Olha que linda que ela já vai ficando, tá vendo? Fica assim, muito charmosa. A nossa rena aqui, ó, bem fofa. Deixa eu trazer vocês pra cá agora. Porque aí a gente vai, ó. Eu tô usando aqui agora o nosso palha, o camurça e o caqui. Pra fazer a rena. Olha só. Deixa eu só lavar esse meu pincel pra gente poder vir pintando essa outra parte aqui, tá bom? Novamente aqui, ó. Venho, ó, preenchendo tudo com palha.
Ó, isso. Faz aqui, ó, com bastante cuidado. Ó, desço até aqui, ó. E, ó, tá vendo que eu tô conseguindo enxergar todos os ciscos, né? Isso é importante vocês prestarem atenção, que caso aconteça de não conseguir ver algum pedacinho, pessoal, a gente tem que reforçar, tá? É importante a gente tomar sempre essas precauções pra nós não perdermos nosso risco, a gente deixar nossa peça bem bonita, tá? Olha só, vem, ó, sempre preenchendo muito bem. Deixando a pintura, assim, bem preenchida, pra deixar a trama do nosso tecido aqui, ó, bem uniforme, bem bonita mesmo. Olha lá, que lindo que fica, pessoal. Olha só. Olê, essa linha 454 da Condor, ela já vem lixada, tá vendo? Olha lá que lindo que eles são. Vocês encontram eles lá na Suelma também. E são, assim, uma linha ótima, maravilhosa mesmo. Eu gosto muito de estar usando. Olha só. Você viu, Maria? Muito fofa. Aqui uma ginger com a nossa rena. Bem lindinha. Ó, eu vou vir aqui, pessoal, preenchendo igual eu falei pra vocês. Uma de cada. Então, aqui vai ser rosé. Aqui é palha. Olha lá. Ó, vem, ó, passando, ó. Sempre aqui, ó. Ó, desse jeitinho. Olha só. Pode estar usando mesmo o pincel simples pra sombrear. Gosto bastante de estar usando ele. Pra ginger, eu usei pra base o palha, o nosso amarelo pêssego. Usei o ciano natural e também o nosso chocolate para fazer sombra, o cerâmica, o nosso jacarandá. Quem não tiver jacarandá, pode estar usando o nosso marrom. Pode usar o rústico. Eu usei assim tão pouquinho, gente, que nem tá fazendo tanta diferença ali não, tá? Vou ser bem sincero pra vocês. Mas depois eu posto um stories ali, recapitulando todas as cores que a gente usou. Então vocês fiquem de olho. E qualquer coisa vocês podem estar assistindo, revendo essa live, gente, quantas vezes vocês quiserem. Então vai ficar salvo, vão depois voltar, vendo assim como que eu fiz todo o preenchimento, tudo bonitinho. Olha só. Vou vir aqui com o meu camurça. Eu acabei deixando, gente, de riscar o rabinho da nossa rena. Ai, meu Deus. Ou será que eu não liberei no risco pra vocês? Agora que eu estou vendo, hein? Olha só. Vem, ó, passando aqui um pouquinho só de camurça. Nesse cantinho. Olha só. Maria, ele é maravilhoso mesmo. Eu gosto muito desse pincel. Vocês não têm noção. Ó, venho passando aqui embaixo. Olha lá. Desse jeito. Vem, ó, com um pouquinho, ó. Aqui, ó, nessa quininha, puxando pra baixo também. E aqui, ó. Fazendo todos esses cantinhos, tá vendo? Olha que fofo que fica. Eu venho agora também aqui, ó, com ó, um pouquinho só nessa curvinha. E, ó, sempre vou jogar um pouquinho, pessoal, nessa parte aqui, ó. Sempre desse lado pra dentro, tá bom? Olha lá, desse ladinho aqui pra dentro. Ó, sempre bem pouquinho mesmo, tá bom? Aí, ó, eu vou entrar aqui agora com um pouquinho só de caqui, bem pouquinho, igual eu falei pra vocês. O caqui, gente, ele vai só pra dar um toque especial, um toque diferente, mas ele quase não dá diferença ali, tipo assim, é muito pouquinho, mas ele é um tom, assim, bem diferente do camurça, então acaba destacando bastante ali, né? Ele é o que mais aparece. Ó, vem aqui, ó, só um pouquinho. Passando aqui embaixo, ó. Dessa forma, um pouquinho aqui também.
Ó, dei esse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Isso, ó, sempre bem pouquinho. Olha lá, gente, que lindo. Oi, Meg, seja bem-vinda. Aí, ó, vou vir aqui desse outro lado, fazendo a mesma coisa. Ó, também do mesmo jeito, ó. Faz um, pula um, vem fazendo aqui o outro. Olha lá. E, ó, faça aqui esse outro também. Dessa forma, ó, mesma coisa. Ó, venho passando aqui um pouquinho. Olha só, bem pouquinho mesmo, tá, pessoal? Tomem cuidado. Olê, se você não tiver o caqui, você pode usar um chocolate. Vai ficar um pouco mais puxada para o marrom. Mas você pode também não usar nenhum outro tom, não tem problema. Você viu que o camurça, ele sai super bem, ele fica super lindo também da mesma forma, né? Olha só, vou vir aqui agora com um pouquinho só de camurça, ó. Aqui, ó, sempre, ó, só um pouquinho. Dessa forma. Isso. E venho novamente com um pouco de caqui. Olha só. Sempre, ó, bem pouquinho. Isso. Olha lá, gente, que linda. Muito fofa, né? Igual eu falei pra vocês. O palha, gente, como ele é um tom muito claro, eu, assim, não tenho costume de usar branco. Eu não acho, assim, que tem tanta necessidade. Tá bom? Então, geralmente, eu quase não uso. Eu uso em algumas partes, em alguns pontos, quando acontece de realmente ficar muito, muito, assim, eu invadir algum cantinho, coisa do tipo. Mas é que realmente não aconteceu isso. Então, assim, não tem tanto problema, tá bom? Eu vou vir aqui, pra gente poder finalizar, pessoal, eu vou pintar aqui o nosso narizinho da nossa rena. Que ele vai ser um pouco diferente. Pra isso, eu vou usar aqui o coral, tá? Pra poder pintar o narizinho dela. Então, eu vou usar aqui o coral. Porque o resto vai ser mais rosé mesmo. Então, eu vou deixar o narizinho um pouco mais forte. Olha só. Faz ali a bolinha bem bonitinha. Olha que fofo, gente, que fica. E aí eu vou vir aqui com um pouquinho só de vinho. Tá bom? Só um tiquinho de vinho. Tomem cuidado, porque igual eu falo pra vocês, como é um espaço pequeno, a gente tem que pôr pouca tinta, ó. Então eu vou vir com um pouco de vinho aqui embaixo, ó. Ó, só um pouquinho, só pra dar uma corzinha mesmo, ó. Deixa eu tirar esse pelinho desse pincel. E ali em cima eu venho com um pouco de branco. Olha só. Aqui em cima, ó, eu vou vir aqui com um pouquinho só de branco, ó. E dou uma espalhadinha. Isso. Aí, pra finalizar, pessoal, nós iremos fazer nossas bochechas. Eu pego aqui um pouquinho de coral. Eu venho com o paninho, ó, tiro todo o excesso, pessoal. Tem que tirar todo o excesso mesmo. Tá vendo? E, ó, movimentos, ó, circular. Tanto aqui, ó. Dou uma espalhadinha, olha lá. Com a mão bem de levinho, tiro o excesso. E eu venho, ó, movimentos, ó, circulares. Passando. Ó, movimento, ó, circular. Dessa forma, tá vendo? Bem pouquinho mesmo, ó. Fica bem fofo, tá? Bem lindinha. Olha lá que fofa que ela fica. E aí aqui eu venho com só um pinguinho, pessoal, de branco. Com o próprio filete mesmo, eu vou usar aqui, ó. Fazer um pinguinho já branco aqui, ó. Porque eu já deixo secando. Posso fazer com a ponta mesmo do pincel. Olha só. Eu venho, ó,
Novamente, ó, vou fazer aqui com a pontinha mesmo do pincel, tá vendo, ó? Ó, porque como é um espaço maior, fica um pouquinho grande. Olha lá que linda, gente. Posso fazer aqui na nossa rena também. Oh, que graça, pessoal. Obrigado, Sandra. Sandra, eu sou assim do interior do Paraná. Eu moro numa cidadezinha chamada Cambará. Fica assim, bem interior mesmo. Ó, gente, que fofa. Vocês viram que lindeza? Olha lá. Ficou muito fofa. A gente pode adiantar. Eu vou até pegar aqui um pincel um pouquinho menor. Ó. Ô, Kátia, o risco eu enviei nas comunidades do WhatsApp, tá bom? E também vou deixar disponível lá no Telegram. Olha lá. Vou vir aqui com um pouquinho, pessoal, de branco, ó, pintando. Ó, essas partezinhas aqui. Então, eu vou pintar aqui a nossa bolinha aqui, ó, do meio. Tô pegando aqui um pincel bem piquitucho, assim, pra não atrapalhar, ó, nenhuma parte, ó. Então, ó, tá vendo que eu faço aqui, ó, bem bonitinho. E, ó, vou deixar ele bem branquinho, não vou pôr sombra, não vou pôr nada, ó. Então, ó, venho assim com o pincel, ó, bem piquitucho, ó, passando mesmo aqui. E deixando aí, ó, bem bonitinho. Olha só. Que fofo que fica, gente. Fica assim, muito lindo. Tá vendo, ó? Dessa forma aqui. Olha lá. Isso. Ó. Faz aqui, ó, seu outra bolinha também. Não vou pôr cinza pra fazer sombra, porque eu quero que fique assim mais branquinho. Pra aparecer mesmo assim mais, tá vendo? Ó, aqui também. Dessa forma. Ai, gente, vocês viram que fofinho? É um projeto, assim, muito delicadinho. Principalmente pra essa época do ano. Fica, assim, muito linda. Sim, essa aula vai ficar disponível sim, tá bom? Inclusive, depois que eu terminar aqui, eu vou baixar ela e vou liberar pra vocês também no YouTube. Porque eu sei que tem pessoas aí que gostam de ver no YouTube. E, assim, é até mais fácil, né? Porque fica tudo salvo lá, fica, assim, com uma facilidade a mais. Já vou aproveitar e vou pintar aqui de branco também, porque aqui também será branco. Olha só. Opa, deixa eu trazer vocês pra cá. Ó. Que eu venho aqui, ó, pintando já de branco. Depois que eu for pintar de rosé, já fica assim, certinho. Não tem problema também de eu borrar ali, tá? Olha só. Que lindo, gente, que fica. Então, eu venho passando. Espalhando tudo aqui, ó. Preenchendo tudo aqui, ó. Muito bem. Perfeito, pessoal. Olha lá que linda que já ficou. Então, a gente já fez hoje bastante coisinha. Igual eu falei pra vocês, é um projeto simples. É um projeto, assim, que a gente faz ele, assim, rápido. E ele é muito lindo, vocês estão vendo? Que fofo que é. Olha que coisa mais linda que ela tá ficando. Então, assim, ela é muito, 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 muito charmosa. Olha só. Tá vendo? Pessoal, eu não... Ó, no risco já tem o rabinho. Eu não lembro. Eu preciso que alguém me confirma se no risco que eu liberei pra vocês, se tá sem o rabinho também. Porque agora eu não lembro se eu não risquei aqui na minha peça ou se eu não liberei pra vocês o risco com o rabinho. Se eu esqueci de fazer o rabinho dela. Mas qualquer coisa... Eu vou reenviar o risco para vocês novamente e vou ensinar para vocês também como que a gente pode estar arrumando isso, tá bom? Como eu também não fiz aqui o meu, então eu vou mostrar para vocês como que eu vou consertar isso nos stories e vou tentar fazer um vídeo para liberar para vocês nas comunidades do WhatsApp também. Olha só. Ai, gente, obrigado, viu? Ô, Su, depois que a live começar, vai dar para você poder estar vendo tudo certinho também. Revendo, vendo como que eu fiz o preenchimento da nossa ginger, tudo certinho. Porque igual eu falei pra vocês, o nosso... Ó lá, tá sem o rabinho mesmo. Então eu vou reenviar pra vocês o risco novamente, tá bom? Nas comunidades agora mesmo. Assim que eu terminar a live, eu já vou aqui, ó, arrumar ele. Já vou enviar pra vocês novamente. E vou também mostrar pra vocês, pra quem já fez, também sem...
como que a gente pode consertar isso, porque eu realmente acabei esquecendo, gente, acabou passando despercebido mesmo. Obrigado, gente, fiquei feliz que vocês gostaram mesmo desse projeto, ele é muito fofo. Eu fiz ele, gente, deixa eu trazer vocês mais pra cá, pra mim poder pegar, ó, no maior tamanho. Olha que presença, olha que lindo, gente. A gente aqui, ó, olhando assim, então, pensa só, nessa época do ano, que é, né, nosso Natal. É claro que falta pouco tempo pro Natal, né? Falta o quê? 2 semanas? Mas assim, gente, tá muito lindo. Chamam a atenção, sabe? Então, é importante mesmo a gente seguir com cuidado. Olha lá a nossa Ginger, que linda que ela ficou. E assim, igual eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô pintando uma Ginger. Então, assim, eu também tava muito ansioso pra poder estar fazendo ela. Olha só, ficou assim muito, 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 muito fofa. E de verdade, gente, eu agradeço. Eu falo pra vocês que os riscos, gente, assim, os guias de cores eu não consigo liberar antes de eu terminar o projeto. Então, as nossas lives semanais, eu realmente não tenho conseguido fazer o guia de cores antes por conta disso. Porque eu vou trocando cores, eu vou decidindo na hora. Então, assim, acaba a gente tendo que fazer realmente tudo aqui passo a passo juntos. Esse é o intuito das nossas lives semanais, isso é muito legal. Você viu, Flávio? Quero ver você pintando, hein? Quero ver todo mundo aí, ó, pintando essa lindeza. E assim, gente, eu vou arrumar o risco pra vocês, agorinha mesmo. E agradeço vocês que estiveram aqui comigo na sexta-feira. Hoje eu fiz uma live mais rápida, porque igual eu falei pra vocês, se a gente for embolando aqui, a gente termina tudo aqui. Então assim, obrigado, Maria. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Vou arrumar o risco pra vocês. E lembrando que essa live vai ficar salva aqui e no YouTube também. Então correm também lá pro YouTube pra vocês curtirem o vídeo, comentarem, falarem assim que veio aqui do Insta. Gente, muito, muito obrigado mesmo, viu? E assim, semana que vem a gente termina ela juntinhos aqui também. Vou ver se qualquer coisa eu adianto alguma coisa aqui pra vocês. Vou mostrando, mas a gente vai conversando por aqui. Fiquem de olhos nas comunidades do WhatsApp. E principalmente, pessoal, nos stories aqui do Instagram também. Porque todas as novidades, qualquer coisinha, eu solto pra vocês por lá. Então é muito importante vocês estarem sempre por lá, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. E até a semana que vem, pessoal. Até a próxima live.